Meus irmãos, essa semana aqui eu estava em casa, na verdade eu estava em casa e passou um carro da prefeitura falando sobre o novo Refis 2017, para quem tem dívidas com a prefeitura poder acertar. Isso foi na segunda-feira, e aí pensando sobre, falei, débitos, coisas antigas, coisas que a gente vai deixando e não resolve nunca, isso me levou para viajar na maionese. E aí vocês me desculpam se eu viajar demais hoje, mas eu comecei a pensar um pouquinho em algumas histórias bíblicas e algumas situações. E aí eu queria tratar com vocês hoje sobre esse tema, sobre caminhar ou estar em direção, ou estar voltado para o futuro, olhando para frente, caminhando para o lado certo, na direção correta das nossas histórias. E eu vou fazer esse estudo baseado na história de José. E eu comentei nas redes sociais que eu não sei quantas vezes eu li essa história, não sei mesmo. Só essa semana eu devo ter lido umas 10 vezes, pelo menos. E ler toda a história de José, do capítulo 37 de Gênesis até o 45, quando a gente tem o ápice ali da história dele, mas que segue até os 50, sem chorar, para mim é impossível. Quem me conhece sabe que eu choro fácil. Eu choro em propaganda de margarina, eu não tem jeito, eu sou chorão mesmo, né? E eu lendo essa história eu não consigo deixar de chorar. Mas eu queria começar falando sobre outra coisa, falando sobre coisa engraçada primeiro. Eu não sei quantos aqui se lembram, há uns 10 anos atrás, para cá, começou a aparecer na televisão uma companhia de humor que já é antiga, na verdade, já tem mais de 20 anos, que são os Melhores do Mundo. Eles tiveram personagens bem famosos na televisão, tipo aquele Jajá e a Juju, né? Fizeram uma peça também que foi muito famosa, vai virar filme agora, que é o Hermanoteu na Terra de Godard, e vários personagens deles, eles estão em alguns programas, parte do elenco, né? Participa em alguns programas de televisão. E eles fizeram uma sketch que ficou muito famosa há um tempo atrás, não tão famosa assim, mas talvez para a gente que é mais velha. Eu perguntei para minha filha se ela lembrava, ela disse que não lembro disso não, né? Então, não para a idade dela. Mas que era o Joseph Klimber. Alguém lembra dele? Joseph Klimber? Lembra? Eu peguei um trechinho só do Joseph Klimber para a gente ver, tá bom? Só um trechinho, é bem pequenininho, porque a história toda fica muito longa, mas só para vocês entenderem quem é esse homem e qual o contexto dele. Pois existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje no programa. A vida é uma caixinha de surpresa. Sou eu. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975, quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne. Foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou-o paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Lado esquerdo. Tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não este homem. Não Joseph Klimber. Sou eu. Que abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. E em pouco tempo ele inventou um multi-atendedor automático de telefones. Alô, tudo bem, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Meu Deus! Juntamente com a voz, ele perde seu emprego como telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não Joseph Klimber. Joseph Klimber, que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão Depois ele direita. perde o braço, depois ele perde as pernas e aí vai. Eu sei que
a história dele é longa, mas é uma pessoa que não desiste nunca, né? Ele passa por dissabores, por dificuldades, e ele sempre acha um jeito de continuar, E, honestamente, Joseph Klimber é uma ficção, mas a Bíblia está repleta de pessoas que não desistem nunca. Gente que passa por situações não tão desastrosas como a de Joseph Klimber, mas por situações que são complicadas, né? E uma delas é José. José é uma pessoa que pode dizer que às vezes a vida é uma caixinha de surpresa. Tem hora que as coisas acontecem e ele nem mesmo consegue se dar conta, né? E eu vou tentar, assim, resumir para você um pouquinho da história dele, porque são vários capítulos, né? E eu vou tentar achar um jeito. Mas antes disso, se a gente fosse pensar em gente como Joseph Klimber, com a história dele de passar por vários desastres, ou de José, que também vai passar por vários dissabores, como a gente vai ver, ou pessoas como eu e você, que tem uma história de vida, a gente pode dividir em 3 grupos com relação ao nosso relacionamento com o passado, com aquilo que já se foi. Uma delas são aquelas pessoas que vivem a eterna nostalgia. Ela olha para o passado e o passado é a melhor coisa que aconteceu da vida dela. Então está sempre no passado. Sempre vai conversar com ela, não tem nada de hoje para dizer, mas no passado. Nos meus dias, naquela época, a mocidade da igreja fazia assim. Naquela época nós cantávamos o hino tal. Naquela época a gente ia para a rua, a gente não andava de carro, a gente ia a pé nos lugares. E é sempre no passado, como se as melhores coisas da vida estivessem no passado e ficaram lá. Sempre olha para o passado com um olhar nostálgico, com a saudade do passado, porque nunca mais vai ser como foi no passado. Outras pessoas, semelhante aos nostálgicos, são aqueles que justificam a vida de hoje olhando para o passado. Hoje em dia não investem mais no futuro, não procuram mais resolver suas vidas, porque no passado deu tudo errado. E pegam o passado como uma muleta, como uma boa desculpa para ser o que são no presente. Para não resolver, para não caminhar, para não melhorar, para não ir para frente, para não avançar em direção ao futuro. E um terceiro grupo, talvez como Joseph Klimber, talvez como José, como nós vamos ver, que são pessoas que olham para o passado, conseguem se relacionar bem com o passado, tirando aquilo que é bom, e daquilo que foi ruim, aprendendo para fazer diferente no presente, em direção ao futuro. São esses 3 grupos, e esse terceiro grupo é o que eu quero mais focar, mas a gente vai constantemente trombar com os 2 primeiros, tá bom? A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, tá? Então eu vou fazer uma linha do tempo para você, só pontuando alguns fatos, tá ok? A primeira coisa que a gente conhece de José é que ele é o filho querido, ele é filho de Raquel, e de Jacó, e Raquel é a esposa que Jacó amava. Ele trabalhou por ela 14 anos para poder namorar e casar com ela. Enquanto isso, ele teve outra esposa e teve filhos com as 2 esposas e as secretárias do lar das 2 esposas, que fazia mais que serviços domésticos, pelo jeito. Também deram filhos a ele. Era um costume da época, tá ok? Hoje em dia, graças a Deus, não é assim, tá? Uma esposa só está bom demais, né? Dá muito trabalho, né? Mas ele é o filho querido, porque ele é o filho dessa esposa que ele amava. E José nasceu quando Jacó já era velho, então ele era um filho da velhice dele. Então ele era muito querido. E não só querido, mas amado, mas ele também tinha alguns privilégios. Ele usava roupas mais chiques que os irmãos, os irmãos trabalhavam e ele vigiava, ele só dava os relatórios. Então José ele tinha alguns benefícios, e isso, além disso tudo, ele ainda tinha sonhos que faziam parecer que de fato José era mesmo especial, não apenas para Jacó, mas em todos os sentidos, porque nos sonhos deles, e era um sonho meio doido, ele sonhava que os irmãos dele um dia iam se dobrar diante dele, iam se curvar diante dele.
E quando ele contava isso, os irmãos ficavam bravos, ficavam mordidos. A vida de José é boa. Ele é jovem, ele tem uma casa boa, tem uma família boa, ele tem um trabalho muito bom, que é um trabalho mais assim de vigiar, de cuidar das pessoas. Ele usa roupa boa, de grife. A vida está indo muito bem. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresa. E José, num certo momento, numa bela manhã de sol, ele vai vigiar os irmãos deles, e os irmãos deles têm a brilhante ideia de matar ele. E que irmão nunca quis matar o outro irmão, né? Isso acontece com toda a família, mas eles queriam matar mesmo, de tirar a vida, e não só dar umas pancadas. Até que eles pensam, pô, é irmão, é filho do mesmo pai, cresceu com a gente viu nascer, vamos matar. Vamos só vender como escravo, tá? A gente vende, desaparece com ele, aí depois eles mentem para o pai, sujam a roupa dele, a roupa chique, só ele tinha roupa chique, então era fácil identificar, suja a roupa dele com sangue, apresenta para o pai, e aí pronto, acabou a história. Tá? E ele então é vendido pelos irmãos como escravo. E qualquer um na situação ficaria chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas aí no capítulo 39 de Gênesis, pula o 38, porque o 38 é um interlúdio que fala sobre Judá e Tamar. Então a gente pula o 38 e vai para o 39, aonde José chega no Egito para ser escravo numa casa, ele vai ser mordomo. E lá, José faz um trabalho excelente. Tinha aqueles quadros de funcionário do mês, todo mês José estava lá com a foto dele, segurando o esfregão, ele era o funcionário do mês. E trabalhando como o melhor funcionário da casa, o dono da casa, chamado Potifar, acabou dando a José também privilégios. Ele acabou sendo o funcionário mais importante daquela casa, a ponto do dono da casa não se preocupar com mais nada. Ele cuidava de tudo. Ele cuidava dos outros funcionários, ele cuidava das compras do mês, ele cuidava da contabilidade, ele cuidava dos campos, ele cuidava dos investimentos. Ele era ali um gestor, era um CEO daquela casa. E a vida está indo muito bem. E José está super feliz com o trabalho novo dele, apesar de ser escravo, ele fazia tudo muito bem. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e José tem um problema no trabalho. A esposa do patrão dele resolve se interessar por ele e quer que ele seja amante dela. E ele foge dela, ele fica evitando os lugares da casa que ela está, ele fica evitando os mesmos horários com ela, ele faz de tudo para se livrar dessa mulher, até que uma bela manhã de sol, não tem como, ela agarra ele de todo jeito e sabe-se lá como, ele sai correndo sem roupa, e aí essa mulher inverte toda a situação e diz que era ele que estava querendo algo com ela. E aí, o patrão, óbvio, acredita mais na mulher e ele é preso. A vida é uma caixinha de surpresas e talvez qualquer um ficaria desmotivado, desanimado. Mas na cadeia, mais uma vez, José se mostra alguém excelente. E ele começa a trabalhar muito bem, tão bem que ele se torna responsável daquele lugar. Ele começa a cuidar dos outros prisioneiros. E lá pelo capítulo 40, 2 desses prisioneiros têm um sonho que perturba a mente deles. José se preocupa com eles, e aí quer saber o que está acontecendo, porque eles estão assim bravinhos, estão chateados, estão meio jururu, e aí eles contam do sonho, José interpreta o sonho deles, e os sonhos deles revelam que um seria morto pelos seus erros, pelos seus atos, e o outro seria perdoado, reestabelecido a sua função de mordomo de Faraó, de copeiro, na verdade, de Faraó. E aí José fala para ele, olha, você vai ser restaurado, você vai voltar a ficar do lado do rei. Cara, se tiver uma oportunidade, lembra de mim. Lembra que eu te ajudei aqui. Não esquece de mim, não. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e o cara esquece de José. E José continua na cadeia fazendo o seu trabalho, vivendo a ingratidão de um colega. Mas, certo momento, Faraó é quem começa a ter sonhos, lá para o capítulo 41, e perturba a vida dele.
E ninguém consegue resolver, e ninguém consegue ajudar Faraó a entender que são aqueles sonhos recorrentes. Sabe que toda noite você tem o mesmo sonho, o sonho se repete, e ele não consegue achar uma solução. O que significa esse sonho? Isso pode significar algo? O que eu faço? Como que eu faço com esses sonhos? E aí o copeiro se lembra, 2 anos depois, se lembra de José e do que aconteceu. E aí ele então chama José, e José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó simplesmente, com aquilo que José diz acerca dos sonhos, de que resumidamente haveriam 7 anos de pobreza, 7 anos de fartura, onde eles iam ganhar muito dinheiro, e 7 anos onde eles não iam ganhar nada, absolutamente nada, ia ser pura miséria. E aí Faraó coloca José então para ser governador, para ele gerenciar e cuidar desses 7 anos de fartura do reino, para que tudo que eles possam economizar e guardar seja suficiente para sobreviver aos 7 anos de pobreza que viriam. E José então se torna governador do Egito. Resumidamente, até onde eu queria esse ponto. E agora eu queria continuar com vocês lendo o texto de Gênesis 41. Acompanha comigo. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ok? Esses 2 textos. Ou essa porção primeiro. Como eu vou me basear em todo, a gente vai agora de 41 até 45, vai ser impossível ler todos os textos, ok? Mas fica como tarefa para vocês de casa, tá? Durante essa semana, pega do capítulo 41 e leia até o final do capítulo 45 em casa. Eu estou saltando, tá? Os textos, escolhendo aqueles que eu preciso para a nossa reflexão. José consegue, ao dar o nome para esses filhos, refletir, mostrar um pouco daquilo que ele refletia com relação ao que ele pensava do passado. Esses nomes, eles são muito importantes para a gente entender como é o coração desse homem, o coração de alguém, ao coração de alguém que passou o que José passou. Afinal de contas, ele entende que Deus não só o abençoou dando filhos, mas Deus o abençoou em toda a trajetória dele. Abençoou ele enquanto ele estava na casa de Potifar, abençoou ele quando ele era preso, abençoou ele, dando a ele a sabedoria para governar, para gerenciar esse período de fartura do reino. Tudo isso é bênção de Deus. E a reflexão que ele faz está justamente no nome dos filhos. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José, ele não está necessariamente esquecendo a casa do pai, mas o lado negativo que a casa do pai representa na sua história. A gente sabe isso por causa da sequência do texto. Ele não falou assim: eu não sou mais filho de Jacó, acabou, nunca mais quero ouvir falar da minha família. De forma alguma. É muito pelo contrário. O que ele esqueceu foi o copo meio vazio da relação com a família. Todo mundo olha para a família e tem coisas boas e coisas ruins. Qual é aquilo que você quer levar da sua história? Quais são as coisas do passado que você gosta de lembrar? Às vezes você se reúne para contar as histórias da família, só conta as histórias ruins só. Às vezes você tem que lembrar das coisas boas. E José está dizendo claramente: Deus me fez esquecer das coisas ruins. Deus me fez esquecer daquilo que me causou mal, do sofrimento. Ele não tem um coração amargo, amargurado, ranzinza, atrapalhado com o seu passado, amarrado às coisas ruins do passado, porque ele escolheu esquecer do sofrimento. O segundo filho: Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. José agora, ele pode olhar para tudo isso que ele tem e dizer: isso quem me deu foi Deus. Quando eu estava na casa de Potifar, o privilégio de ser o escravo mais
bem-sucedido da casa não era mérito meu, mas de Deus. Quando ele está na cadeia e ele vai revelar os sonhos daqueles prisioneiros que estavam com ele, quando eles perguntam, você sabe interpretá-los? E ele diz, não é de Deus toda a interpretação? Quando ele está com Faraó e Faraó fala sobre o sonho dele, ele diz, Deus está dizendo, não sou eu sou apenas José. Se tem alguém que trabalha, se tem alguém que faz as coisas direito, esse alguém é Deus. E José reconhece isso, ele não olha para si mesmo dizendo, eu consegui, eu conquistei, isso é fruto do meu trabalho. Não, ele olha para Deus, Deus me fez prosperar. E aqui a gente tira então uma primeira lição para você guardar, ok? Você que gosta de anotar, eu gosto de separar tudo em pontinhos para facilitar depois você lembrar. Se apegue nas oportunidades do presente. Ao invés de ficar amarrado, choramingando o seu passado. Meu querido, José, ele teria todo o direito do mundo de chegar lá na casa de Potifar, cruzar o braço e dizer, eu não vou fazer nada aqui. Não vou trabalhar coisa nenhuma. Vai lá, José, varre esse sifão. Ele ia varrer de qualquer jeito, porque eu não sou escravo. Dá uma olhada de onde eu vim. Eu era o filho mais querido do meu pai, eu usava roupa chique, eu era servido na mesa. Meu pai tinha escravos que me serviam, agora eu vou aqui servir os outros. José poderia ficar de mimimi, de chororô, porque lá em casa eu usava roupa cheirosinha, aqui eu fico usando trapo velho, ou depois que ele é traído então e vai parar na prisão, também na prisão não vou fazer nada, agora eu sou prisioneiro, só vou comer e dormir só, fazer mais nada, sou preso. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar alguém amargo, alguém ranzinza, mas não, José, ele pega as oportunidades do presente. Quando ele vê os homens tristes na prisão, ele resolve dar atenção para um preso. Ia saber que esse homem ia ser copeiro do rei e ia acabar conversando com o próprio faraó sobre ele? Então, presta bem atenção quando você for muito mal educado com alguém, que você não sabe quem é, acha que não tem grande importância, você nunca sabe onde a pessoa vai chegar. E José foi delicado e foi cuidadoso, amoroso talvez, com o preso. Ele escolhe pegar as oportunidades. Olha o que está acontecendo agora, olha o que está à sua frente agora. E daí que deu errado no passado, olha para o agora, se apega ao que Deus está te dando como oportunidade hoje. Querido, isso é bíblico. Quando o povo de Israel estava no cativeiro, detalhe, eles viviam em Jerusalém e toda a redondeza. Eles são simplesmente sequestrados e levados para a Babilônia. Lá eles vivem como alguém escravo. Eles são um povo cativo. E depois, como se não bastasse, a própria Babilônia é invadida e outro povo vai reinar sobre eles. E a coisa fica mais complicada. Isaías vira para eles e diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem, era o cativeiro era uma coisa boa, pode parecer desagradável, mas Deus estava trazendo novidade para esse povo, Deus estava fazendo esse povo refletir sobre quem era Deus de fato, Deus estava mexendo no coração desse povo, Deus estava criando uma novidade, percebam aquilo que Deus está fazendo. Ah, mas pastor, é o cativeiro, mas é o cativeiro onde Deus está agindo. E quem diz que Ele só escolhe os lugares bons para nos transformar? C.S. Lewis dizia que o sofrimento muitas vezes é um martelo de Deus formando, tecendo, amassando e corrigindo as nossas histórias. Percebam as coisas boas. Mais ainda, 2 Coríntios 5, o texto que está na capa do boletim, que está no final do vídeo de abertura, que nós lemos na liturgia, e agora está aqui, e vocês podem ver que não é à toa, porque se existe uma mudança presente em nossas vidas, é a salvação que Ele nos dá. Se nós estamos em Cristo, somos nova criação, as coisas antigas, o pecado,
As nossas histórias pecaminosas sem Deus, aquelas histórias que nos envergonham, aquele tempo que nós éramos independentes de Deus, que fazíamos o que bem entendíamos, que não respondíamos a ninguém, que não entendíamos a maravilha de Deus em nossas vidas, é passado e já foi. Esquece. Para de ficar voltando ao passado. Para de ficar remoendo o passado dos outros, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Passou. É nova criação, é criatura nova, é gente nova, é gente mudada, é discípulo de Jesus, é uma história nova. Apegue-se nas oportunidades do presente e deixa o passado no passado. Deixa as coisas lá. Não fique amarrado ao passado. Quem fica amarrado ao passado não anda para frente. É isso que José está nos ensinando. E o texto de Gênesis continua, e agora no versículo 54. E começaram os 7 anos de fome, porque estava tudo muito bem na vida de José, né? Família, filhos, vivendo tempo de abundância, governador, agora ele estava chique de novo. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, e de repente, não tão surpresa porque ele já sabia, né? Já era 7 anos de fartura, agora ia começar 7 anos de fome. Os 7 anos de fome começaram, e como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas no Egito havia alimento. E agora o 57, estou dando alguns saltos, como eu disse. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Sabe o que isso faz lembrar na vida de José? Uma coisa que Deus disse para o bisavô dele. Em Gênesis 12, quando Deus escolhe Abraão, Deus diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. A promessa que Deus fez para Abraão se cumpre ainda no texto de Gênesis. Tudo bem, nós que olhamos a história do outro lado, longe do que aconteceu, nós sabemos que Deus estava aqui falando um pouco mais do que salvar o povo do Egito e todas as nações que haviam em volta do Egito. Ele estava falando de Jesus Cristo. Mas lembra quando eu estava ensinando para vocês sobre o panorama profético? A profecia, ela acontece no momento e ela vai replicando no futuro, assim como a nação de Israel abençoou outras nações, assim como outros momentos da história, Deus, através de Israel, abençoou outros povos e através de Jesus Cristo abençoou toda a humanidade. Era isso que Deus estava fazendo. Ainda tem mais. José era governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse. Ele estava todo vestindo uma vestimenta, estava usando uma roupa específica, com peruca, com olho pintadinho, como a gente vê nos filmes, e não reconheceram que era José, e já tinham se passado 22 anos. Então era óbvio que não iam reconhecê-lo, mas ele os reconheceu, e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles. Aliás, de onde vocês vêm? E responderam eles. Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E lembrou-se então dos sonhos que teve a respeito deles. Promessas. Abençoar todas as nações. Deus cumpriu. Sonhos de José, quando ele ainda era jovem, se tornam realidade. Ele sonhava que os feixes de trigo dos irmãos se curvariam diante dos feixes dele. E é exatamente o que está acontecendo. Os irmãos estão se dobrando diante dele. E aqui nós temos uma segunda lição. Não importa quanto tempo demore, Deus cumpre todas as suas promessas. Não tem promessa que ele não cumpra. Não tem história que ele feche o cerco.
Ele começa a sua história e ele termina ela. Ele cumpre todas as promessas. Dá uma olhada o que diz Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. É promessa, ele cumpre. Ele cumpre. Eu sei que às vezes tem pastor presbiteriano que não gosta muito de falar de dinheiro, porque a gente vê tanta coisa aí, mas honestamente eu tenho visto tanta apelação por aí, que falar de dízimo não é nenhum problema mais, sabe? É até tranquilo. O dízimo é um experimento dessa graça e dessa promessa que ele cumpre. Não nos falta. Não nos falta. E ele tem cumprido essa promessa a cada um. Mesmo sendo uma inversão de lógica. Porque se você tira uma parte daquilo que você tem, com menos, a primeira ideia que nós temos é que nós vamos passar mais necessidades. Afinal de contas, eu tirei daquilo que eu tenho. Ainda que seja 1/10, ainda que seja 10ª parte. Mas a verdade é que Deus tem mostrado que o contrário acontece. Porque a promessa dele, ele cumpre. Quer ver mais promessas? Eu separei só algumas. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham de forma completa. A vida do discípulo de Jesus não é pela metade, a vida do discípulo de Jesus não acontece em alguns momentos, mas acontece plenamente. Como? João continua relatando as palavras de Jesus, e lá no capítulo 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, eu não a dou como o mundo dá, não se perturbem seus corações e nem tenham medo. Ou seja, o mundo vai te oferecer formas de você ter paz. Ele vai. E você vai encontrar maneira de achar sua paz em tudo que é lugar. Seja no consumismo, seja na sua profissão, seja nos relacionamentos que você tem, seja nas coisas que você consegue acumular, onde você mora, com quem você convive. Todas essas coisas parecem que te traz paz. Mas nada vai te trazer a paz que Jesus pode dar. E só quem experimenta a paz em Jesus Cristo consegue, apesar de não ter nenhuma das outras coisas, continuar vivendo em paz. Tendo paz no coração, vivendo bem. E essa é a vida plena que nós podemos ter, uma vida completa. Por que não vivemos em paz? Porque não buscamos na pessoa certa. Estava no discipulado essa semana e a gente estava conversando no meio da semana. E aí a gente estava falando sobre algumas respostas estúpidas de pastores, né? Que a gente dá às vezes. A pessoa fala assim, sempre encontra o pastor, pastor ora por mim, pastor ora por mim, pastor ora por mim. E sempre pede por orar, e não tem problema nenhum, a gente ora. Mas o fato é, chega uma hora que você vira para a pessoa, viu, você não percebeu que a minha oração não está resolvendo o seu problema? Enquanto você não participa de discipulado, você não dizima, você não está na igreja, você não se reúne com os grupos, você não ora junto com a gente, você não é discípulo de Jesus, não adianta eu ficar orando por você se você não faz nada. A paz e a vida plena está em Jesus, e se você não busca Jesus, não adianta a minha oração. Eu vou continuar orando, mas enquanto você não se mexer, não tem mudança. E para isso você precisa crer. Não importa quanto tempo demore, Deus cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Agora os irmãos de José estão lá prostrados. Levaram muito dinheiro, prata, levaram animais, e eles estão lá tranquilos. Chegamos no Egito, estamos aqui de frente desse homem meio ranzinza, mas viemos comprar comida. Está tudo muito bem, a gente vai comprar comida, vai pagar bem pela comida e vamos levar para casa. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E o que acontece é que José lembrou dos sonhos que teve e resolveu colocar os seus irmãos à prova. Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram para comprar comida.
Deixa eu explicar um pouquinho dessa história para você. A gente estava aqui nesse quadro, né, até o 41, aonde ele se torna governador. E agora a gente vai dar um salto no 42, no 41 algumas promessas acontecem, e a gente está aqui agora no 42, que é quando os irmãos de José vão voltar. O que acontece aqui é que, nesse meio tempo, José resolve então encarar essa situação para que os irmãos reajam de alguma maneira. E ele diz: vocês são espiões. E aí eles falam: não, a gente não é. E aí ele começa a interrogar, e eles falam: não, nós somos de uma terra distante, somos todos filhos do mesmo pai, o nosso irmão caçula ficou lá com ele. E aí, você não tem mais irmãos? Eu falo: tem um outro, mas ele faleceu já faz muito tempo, tal. Aí ele falou: então é o seguinte, ele deixou eles 3 dias presos. Chegou no 3º dia, ele foi lá e falou assim: olha, eu vou deixar vocês ir para casa e levar comida para sua família, mas um vai ficar aqui. E ele escolheu Simeão para ficar, e disse: tem mais. Se você quer ver o seu irmão de novo e quiser comprar comida outra vez, quando vocês vierem, tragam o menor, o Benjamim. Tragam o Benjamim. E aí, nesse capítulo 42, eles voltam para casa e Jacó fica bravo. Como é que vocês foram falar que tinha um irmão menor? E eles falaram: pô, mas pai, ele ficou interrogando a gente, ficou perguntou do senhor, e aí a gente foi falando sem saber que ele ia usar isso. E aí, então, no final do 42, Judá resolve convencer o pai a deixar eles voltarem para buscar Simeão e comprar mais comida, porque a comida que eles levaram tinha acabado. E aí, no capítulo 43, aí os irmãos voltam, então, e levam Benjamim com eles. José dá uma festa para eles, recebe eles na casa dele, dá um banquete. E no banquete acontece uma coisa muito estranha, porque os empregados da casa servem todo mundo, mas para Benjamim serve muito mais. Né? Benjamim não aguenta mais comer picanha, e os caras estão lá cortando fatia de picanha para ele. E ele está lá comendo, não dava conta de comer tanto, eles serviam tudo a mais para Benjamim. Era um exagero com o menino. Mas daí, eles vão embora no dia seguinte. E José diz então para os empregados dele, isso no capítulo 44, coloquem o dinheiro de volta no saco de mantimento que eles vão levar, e no saco de mantimentos do caçula, o Benjamim, aquele que vocês ficavam servindo picanha exagerado, coloca o meu copo de prata. E aí despedem eles. Aí, quando eles estavam voltando para casa, não tinham nem mesmo saído ali do reino, os soldados cercam eles e falam assim: como vocês tratam o bem que o meu chefe fez para vocês com mal? Vocês roubaram ele. Roubaram o copo de prata. E aí eles falam: não, que isso? Não sei o que lá. Imagina, aí eles foram lá abrir o saco de um deles: aqui está até o dinheiro que vocês levaram de volta. Ele falou: não, esse dinheiro tá, e alguém enganou e colocou, da outra vez aconteceu a mesma coisa, tal, e aí ficam conversando sobre isso, e aí falou: olha, a gente não roubou, isso foi um engano. E se esse copo de prata tiver na sacola de algum de nós aqui, nós seremos escravos do faraó. E a pessoa onde está o copo de prata pode morrer. Então tá bom. E começaram pelo mais velho e foram até o filho mais novo. Quando chegaram na bagagem de Benjamim e encontraram o copo de prata, os irmãos caíram para o chão, rasgaram as vestes, ficaram desesperados. Por causa deles, Jacó já tinha perdido um filho. Por causa deles agora, Jacó perderia outro filho. E eles não podiam aceitar isso. Eles voltam para o palácio. E aí Judá fala para José: meu pai já perdeu um filho. Se ele perder outro filho, ele morre. Eu não posso aceitar isso. Deixa eu ficar no lugar dele. Eu fico. Liberta Benjamim. Eu fico. Eu pago pela culpa dele. 22 anos. Alguma coisa mudou o coração desses homens. Há 22 anos atrás, eles se mancomunaram para matar um deles. Acabaram vendendo por pressão de Rubens. Se não fosse Rubens, pode ler lá no capítulo 39. Se não fosse Rubens, José tinha morrido ali. Agora, 22 anos depois, eles estão dando a vida por causa do menor e do mais jovem, e por amor ao pai. A essa altura, José não dá mais conta de segurar a emoção.
E aí então ele se revela. Capítulo 45 começa assim: a essa altura José não podia mais conter-se. Diante de todos os que ali estavam, ele gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. E então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Querido, presta atenção numa coisa. Essa é a primeira palavra que José fala em aramaico. Até então ele usava a língua egípcia e um intérprete ficava traduzindo as coisas que José falava, as coisas que ele ouvia. Para os irmãos, José não falava a língua deles. Quando os irmãos estavam conversando entre eles, dizendo: olha, é por causa de José que a gente está sofrendo o que está sofrendo agora. O sangue dele está caindo sobre a gente, Deus está cobrando. E José ouvia eles falando sobre esse arrependimento no coração. José já nesses momentos ele já tinha que se afastar, ele ia para um outro canto, ele chorava, lavava o rosto e voltava segurando a emoção. Agora esses irmãos estão ouvindo ele dizer a primeira palavra, na língua que eles entendem, a língua materna deles: eu sou José. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Imagina só, o copo de prata já era motivo para todo mundo estar preso. Agora descobriram que é José. Se a coisa estava complicada, agora então José é o governador, aquele que a gente vendeu, aquele que a gente mandou embora, aquele que a gente quase matou, que a gente ficava pirraçando ele, ficava pegando no pé dele. Agora ele é o governador. Acabou. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflinja, nem se recriminem nem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo do Egito. 2 palavras que eu quero destacar de José: foi Deus quem me enviou aqui antes de vocês para preservar a vida. Foi Deus. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Mais uma lição que eu quero compartilhar com vocês sobre José. O perdão liberta o ofendido para a vida e dá ao ofensor uma amostra da graça de Deus. O que fazer diante de situações como essa? Pessoas que te ofenderam, te traíram de fato. Mateus 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e estudamos bastante elas nos discipulados que passaram algumas semanas: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele inclui na oração do Pai Nosso uma tarefa. Nós oramos ao Pai Nosso, dizendo no Pai Nosso algo que nós temos que fazer: perdoar os outros, como Deus tem me perdoado. Perdoar. Pedro escreve na sua carta: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sem amor não dá para perdoar, querido. É preciso ter amor. O amor é o parceiro ideal do perdão. Apenas com amor nós conseguimos perdoar. E o amor, eu não estou dizendo esse sentimento apaixonado por alguém, não. Amor pela vida. Um amor que vem de Deus. Um amor sincero, como Pedro coloca. O perdão liberta o ofendido. Você pode fazer 2 coisas com relação às pessoas que te ofenderam, te traíram, te magoaram, causaram mal a você e intencionalmente te prejudicaram. Você pode não perdoar. Tranca ela no seu coração e deixa ela aí. Todo dia você vai se lembrar dela. Todo dia você se lembra do mal que ela fez a você. Depois de um tempo, talvez você vá perceber que o grande prisioneiro é você. É você que está preso ao sentimento do passado, que você não desamarra de jeito nenhum.
A outra opção é perdoar. E perdoar é doar. É de graça, não pode ser de graça, mas é de graça. A pessoa te prejudicou e você vai de graça libertar ela. Sim. O ofensor nunca vai merecer perdão. Nunca. Não tinha como os irmãos de José merecer perdão. Não tem como, não dá. Só existe uma coisa que pode ser feito: perdoar. E é o que José escolhe fazer. Perdoar. O perdão liberta o ofendido. Para você guardar 3 coisinhas. Liberte-se das decepções do passado. Para de ficar amarrado ao passado, querido. Para de ficar remoendo as histórias ruins da sua vida. Não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te uma pedra que você fica carregando, te impedindo de caminhar direito. Renove a sua confiança em Deus. Ele cumpre todas as suas promessas. E ouse perdoar. Tome a iniciativa do perdão. As pessoas que te machucaram no passado, dá um presente para elas. E para você mesmo, perdoa. E você vai manifestar a graça de Deus ao perdoar. Que Deus nos abençoe. Eu quero que você saia daqui hoje, pronto para isso. Pronto para estar disposto a começar uma caminhada diferente, desamarrando o passado, confiando em Deus. E pronto para perdoar.